Olá pessoal, tudo bem? Dentro do tema cultura da sua organização, é muito importante você entender como ela é construída e observar alguns fenômenos que vão dizer exatamente como deve ser o seu foco, aonde a coisa está legal e aonde a coisa não é legal e ela precisa ser reestruturada. Mas como a cartilha desse trabalho todo é para os tomadores de decisão da empresa, para os gestores, os principais provocadores da cultura da organização, é importante que você entenda alguns porquês. Dentro desse processo de formação da cultura da organização, a essência, vamos falar assim, a crença mais profunda que define a cultura da tua organização, ela vem, sem sombra de dúvida, dos fundadores da empresa. Hoje a gente faz alguns trabalhos, só para vocês terem uma ideia, nós lidamos muito com o movimento de aceleração de empresas que querem ser aceleradas, modelos startups e tudo mais. Dentro desse processo, muitas vezes a gente está trabalhando ali com jovens e você olha para o negócio da empresa, você entende o potencial de alavancagem da ideia, mas o mesmo peso que a gente dá para o negócio da empresa é o peso que a gente dá para as cabeças pensantes, ou seja, para aqueles caras que estão ali na frente e que serão os fundadores da organização e os que vão propagar a sua cultura e o seu negócio para as suas equipes e para o mercado de trabalho. Por que isso é importante? Por que isso é tão fundamental você olhar para os fundadores da organização? Porque, cara, eles têm as raízes que vão proliferar por toda a organização. Se você vê, por exemplo, um fundador que é um cara um pouco mais centralizador e não tem uma tendência da autonomia para uma organização, o que você vai ver dentro da empresa? Um processo de gestão hierarquicamente, pode ser um organograma gigantesco, mas hierarquicamente centralizado, porque é assim que o cara acredita, é assim que ele pensa, é assim que ele propaga para os outros gerentes, coordenadores, supervisores, líderes de base que ele tem dentro da organização. Então, a cabeça do fundador é algo que tem que ser modificado e trabalhado para que você tenha uma cultura nova dentro da empresa. Evidentemente que eu coloquei um cenário onde a gente está falando de startups, empresas que estão escalando e tudo mais, e os caras querem vencer, então a propensão deles entenderem pontos que precisam ser redesenhados na tua modelagem, na modelagem deles, é muito mais fácil. Agora, traz isso para o mundo organizacional, onde o cara desbravou muitas vezes um império empresarial do nada, né? Ele veio brigando e fazendo e construindo aquilo, e aquilo é a maior prova. Nem nada no planeta Terra pode convencer que esse cara está errado, porque aquilo é a maior prova. Cara, eu saí do ponto A e cheguei no ponto B desse jeito. Então ele aprendeu que aquilo é correto, ele aprendeu que aquilo é certo. Só que nesse mesmo momento é importante que você entenda que a empresa tem jornadas diferentes. Quando você está construindo uma empresa, isso pode valer para você, ou quando você está se solidificando dentro de alguma área, principalmente no processo de construção de uma empresa, a tua jornada é empreendedora. E o empreendedor, ele tem um determinado perfil, o nível de risco que ele corre é altíssimo, o nível de tomada de decisão dele é muito forte. O empreendedor, outro dia eu estava me vindo uma palestra e falando isso com as pessoas, o empreendedor ele é como aqueles caras que desbravaram o Brasil, tipo um bandeirante assim, né? Ele é um cara que chega e ele tem que fazer acontecer com pouco recurso, ele tem que dar um jeito. E isso faz o startup do negócio dele. Só que ele tem que entender que esse negócio, num dado momento, ele vai se solidificar. E para ele poder escalar e buscar resultados, ele vai precisar não só do potencial desse empreendedor, mas do potencial de gente, do potencial de pessoas. Aí a coisa começa a tomar uma mentalidade diferente. Uma das coisas que é uma das maiores dificuldades das empresas é o empreendedor entender que ele sempre será um empreendedor na sua essência, mas num determinado ponto ele tem que se tornar mais um gestor, mais um executivo e pensar em coisas que muitas vezes não eram pensadas e não eram propagadas quando ele estava construindo a organização dele ou solidificando o modelo de negócio dele. Então, esse é um ponto muito importante. O empreendedor, outro dia eu estava me vindo uma palestra e falando isso com as pessoas, o empreendedor ele é como aqueles caras que desbravaram o Brasil, tipo um bandeirante assim, né? Ele é um cara que chega e ele tem que fazer acontecer com pouco recurso, ele tem que dar um jeito. E isso faz o startup do negócio dele. Só que ele tem que entender que esse negócio, num dado momento, ele vai se solidificar. E para ele poder escalar e buscar resultados, ele vai precisar não só do potencial desse empreendedor, mas do potencial de gente, do potencial de pessoas.
aí a coisa começa a tomar uma mentalidade diferente. Uma das coisas que é uma das maiores dificuldades das empresas é o empreendedor entender que ele sempre será um empreendedor na sua essência, mas num determinado ponto ele tem que se tornar mais um gestor, mais um executivo e pensar em coisas que muitas vezes não eram pensadas e não eram propagadas quando ele estava construindo a organização dele ou solidificando o modelo de negócio dele. Então, esse é um ponto muito importante. Você entender que o teu pensamento empreendedor tem que ser convertido para um pensamento de gestor. Então, por exemplo, aquele risco que você tomava desenfreadamente, ele não pode ser a mesma forma das pessoas pensarem na tua organização. Elas têm que ter um processo de gestão de risco, porque, cara, elas estão tomando decisão com o teu recurso, com o teu dinheiro. Então, esse é um exemplo só hipotético, a gente pode ficar construindo uma série de exemplos. Por exemplo, o empreendedor no meio da construção, não deu certo, manda embora, tal, coloca outro. Peraí, um executivo não, manda embora não, vamos entender o que aconteceu para a gente, através disso, construir uma melhoria na nossa cultura, uma melhoria na nossa estrutura de trabalho. Então, são dinâmicas diferentes. Respeito muito os empreendedores e, de verdade, eu conheço algumas empresas, inclusive atendidas pela minha consultoria, que, olha, eu acho que a cada fração de ser humano, a cada milhões de ser humano, nasce um cara igual a esse, que vem e do nada constrói o que ele constrói. Mas o que define esse cara que vence? Ele entende o papel dele, cara, ele entende que a contribuição dele foi até aqui e que ele de verdade vai contribuir com a empresa, sempre aonde o empreendedorismo pesa mais forte, na estrutura de produto, né? Mas ele começa a redesenhar o skill dele para ele se tornar um gestor, um executivo de alto nível. Ou ele começa a entender que ele precisa de pessoas assim dentro da organização dele, e isso vai fazer com que o jogo comece a equilibrar, que o empreendedorismo dele também se equilibre com gestão empresarial de alto nível, de alta performance. Então isso é um ponto muito importante dentro da tua organização. Às vezes a empresa, como eu falei, ela vem de ciclos organizacionais. Eu já vi empresas onde o empreendedor ele montou a organização, ela explodiu, aí ele contratou executivos, a empresa fez 1, 2 fusões. Olha que loucura dentro dessa cultura organizacional, entender fusão de americano com espanhol, fusão de alemão com brasileiro, né? E são diferentes culturas, e harmonizar e entender exatamente isso é algo fundamental para esse processo. Respeito o pensamento empreendedor e acho que muito do pensamento empreendedor tem que ser convertido na cultura para o que a gente chama de intraempreendedor, o empreendedorismo interno, aquilo que realmente faz as pessoas buscarem um resultado cada vez maior. Mas entendo também que esse pensamento, no seu grau de distorção, também tem que ser corrigido. Hoje, como você observa, principalmente no fator humano, e eu trabalho muito com diversas gerações, respeito todas elas e me dedico à minha empresa a ajudar elas a entenderem esse movimento do mercado, esse movimento das pessoas. É isso que a gente faz aqui, com muita excelência. Basicamente, por exemplo, eu vou comentar um case agora, uma empresa tipo estilo de gestão década de 70, caminhando no mundo pós-pandemia e tudo mais, os choques, cara, dentro da cultura, eles são gigantescos. Então, o nosso trabalho é em mitigar tudo isso e criar um novo mindset para esses executivos da empresa. Muitos desses executivos, eles são filhos de empreendedores. Pessoas que, cara, eu aprendi com o pai, eu aprendi com o tio, eu aprendi com o vô, que é dessa forma e que a coisa funciona dessa forma. E vou falar para você, muitos desses pensamentos estão totalmente corretos e eles definem sem uma ciência lógica ou sem uma pós-graduação internacional, mas eles trazem a essência do feeling do negócio, aquilo que realmente fortalece o processo de tomada de decisão. Mas o que eu explico sempre para eles é assim, se você juntar isso com as técnicas de gestão, olha o que você vai fazer com o teu negócio, olha para que estágio você vai evoluir e olha para que nível você vai evoluir as pessoas. Então, é em cima disso que eu quero que você pense nesse conteúdo, o quanto a cultura dos fundadores, dos empreendedores influencia o teu negócio, como extrair aquela cultura que é boa e transformar aquilo num intraempreendedorismo interno violento como instrumento de aceleração, mas o quanto aquilo pode ser completado com gestão de pessoas, com pensamento e com fortalecimento da cultura da tua empresa. Grande abraço.